ProEnem. Preparação que vai além. Fala, futuros doutores, futuras doutoras, tá cabelo aqui, o negócio tá tenso, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Voltamos aqui hoje com mais um vídeo QSM e hoje, resolução do Enem 2015, prova branca, ainda vai sair depois o 2015 PPL, beleza? Mas hoje é o 2015 tradicional, convencional, beleza? Lembrando que sempre temos a prova branca como padrão das resoluções e eu vou colocar na descrição do vídeo o tempo de cada questão, como se fosse um guia do tempo para você conseguir se organizar melhor. Você pode assistir o vídeo em diferentes dias, assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, ou então, cara, assiste logo Vida Louca uma vez só e depois você revisa uma questão específica. Então, se você quiser procurar uma dúvida de cada questão especificamente, você pode usar a guia do tempo na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar cada questão e o seu tempo relacionado aqui no vídeo como um todo. Só clicar lá que você vai ser direcionado no tempo exatamente para quando começa a resolução da questão, beleza? Gente, esse é um vídeo que dá muito trabalho, então se você puder deixar aquele seu like, chega de voadora no like, compartilhe o vídeo, indica para os amigos, vai me ajudar bastante. Tudo aqui é para você conseguir alcançar a sua meta e o seu sucesso, é o que eu espero do fundo do ventrículo esquerdo. Então chega de enrolação, bora pro vídeo, chama que vem. QSM do Enem 2015, prova branca, prova tradicional. Partiu! Let's bora! Então estamos aqui, pessoal, eu com o meu pré-treino. Hoje é domingão, vou dar aquela corrida, né? Hoje tem um treino maior, tem que correr aí uns 16K para poder ficar tinindo. Vou fazer a minha maratona em outubro, então tem que estar treinando forte. Vocês já sabem que aqui eu moro em frente ao bombeiro. E ele começou a sair agora para fazer alguma coisa, então não se liga não. Questão 46, vambora! Euphorbia mili é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil, conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural molusticida, a melamina L. Bom, molusticida, sida exterminar, molus de molusco. Então é uma substância que é para exterminar moluscos, beleza? Inseticida é para exterminar inseto, bactericida é para exterminar bactéria. Então, molusticida é para exterminar molusco. Até agora, vamos ver aqui o que a questão vai dar a mais, né? Por enquanto, sabemos só isso. A questão falou que tem uma substância que é molusticida. É para matar molusco, beleza. O uso desse látex em água, atenção, infestada por hospedeiros intermediários. Opa, então isso aqui tem relação com algum ciclo de doença. Hospedeiro intermediário, o que é isso? É um outro hospedeiro na qual algum parasita vai estar parasitando, mas ele é intermediário porque ele não completa o seu ciclo, ou seja, ele não faz reprodução sexuada. Então, quando você pega uma doença, alguma parasitose, alguma protozoose, geralmente são nesses dois tipos de doença, tá? Que você tem mais de um hospedeiro, a classificação para esse ciclo é heteroxeno. Então, quando um parasita consegue parasitar mais de um hospedeiro, por exemplo, o porco e o homem, no caso da tênia, né? Ou, por exemplo, o anófeles e o humano, como no caso da malária. Sempre que tem mais de um hospedeiro, você vai classificar o ciclo da doença, o ciclo, como heteroxeno. Beleza? Se for só apenas um parasita, como é o caso da giardíase, que é um protozoário, né, você vai chamar de monoxeno. Então aqui nós temos um parasita que ele é heteroxeno, no qual um molusco é o hospedeiro intermediário, porque ele não consegue fazer a reprodução sexuada. E o definitivo é o homem, na qual esse parasita aqui, por enquanto a gente não sabe quem é, ou melhor, dá para saber já, né? Como é que dá para saber? É um parasita que tem um molusco no seu ciclo de vida, beleza? No caso desse parasita aqui, o homem
é o hospedeiro definitivo, porque é no homem que ele consegue terminar a sua forma de reprodução e fazer reprodução sexuada, beleza? Bom, então o uso dessa substância aí, molusticida, em água, para eliminar moluscos que são hospedeiros e intermediários, tem potencial para atuar no controle de que doença? Cara, na moral, só existe uma doença que cai no vestibular, e até que eu conheço também, né? Não conheço nenhuma outra que tenha molusco participando do ciclo da doença, que é uma verminose. E que verminose é essa que tem molusco participando do ciclo da doença? É a esquistossomose. Então o nosso parasita aqui é o verme, é o Schistosoma mansoni. E esse molusco é um caramujo do gênero Bionfalaria. E as duas principais espécies são Bionfalaria glabrata e Bionfalaria stramínea. Ah, Bruno, tem que saber as espécies? Não, mas tem que saber o gênero do caramujo, tá? Bionfalaria, fagocita aí. Bom, gente, qualquer doença que tenha como transmissor um animal, por exemplo, dengue, né? Dengue, zika, chikungunya, doença de Chagas, que tem o barbeiro, elefantise, que tem o culex, leishmaniose, que tem o mosquito palha, qualquer doença que tenha como transmissor, tá? Um vetor, um animal, um mosquito geralmente, se você combater o transmissor, combater o mosquito, automaticamente você vai estar combatendo a doença. Ah, Bruno, mas aqui o caramujo não é vetor. Tudo bem, até porque imagina uma doença que tem um caramujo como vetor, como transmissor dela. A doença teria sucesso? Nenhum, né? O caramujo vai transmitir a doença. Lá vem o caramujo. Lerdão. Não dá. Então aqui o caramujo não é vetor. Ele é um hospedeiro intermediário. Mas mesmo a gente combatendo esse caramujo aqui, a gente vai conseguir combater a esquistossomose. Por quê? Olha só, essa é uma doença que tem como parte do seu ciclo, né, a água. E esse caramujo ele vive em água doce, tá? Tem até uma espécie que eu falei aqui, que é a Bionfalaria stramínea, que está conseguindo se adaptar a esgotos. Isso é um dado preocupante, porque você começa a ter, né, uma incidência maior de esquistossomose em área urbana, o que geralmente é uma doença mais de área rural, beleza? Mas enfim, qual é o lance do caramujo aqui no ciclo dessa doença? Quando uma pessoa está infectada, tá? No intestino dessa pessoa, a pessoa tem esquistossomose, tá? Conhecida vulgarmente como barriga d'água, porque a barriga fica inchadona, cheia de líquido, um quadro chamado ascite. No intestino dessa pessoa, os vermes adultos, eles fazem sexo, até porque esse verme aqui, o Schistosoma mansoni, ele tem macho e fêmea, tá? É um verme dioico, os sexos são separados. A pessoa doente, junto com as fezes, vai eliminar os ovos do verme. Ao eliminar esses ovos num rio ou num lago, numa lagoa que tenha o caramujo, desses ovos, eclodem uma forma de larva chamada miracídio, que é uma forma que não é infectante ao humano, mas que consegue infectar o caramujo. O miracídio, ao infectar o caramujo, ele sofre uma metamorfose. Ele vira uma outra forma larval chamada cercária. E essa forma cercária sai do caramujo e volta para o ambiente aquático. E essa forma cercária parece uma seta, parece uma flecha. Ela é infectante ao homem e não há necessidade do homem beber a água. Ela consegue penetrar na pele humana ativamente. Então você percebe que o caramujo, por mais que não seja um vetor, ele é essencial para que a metamorfose do verme da larva miracídio para a larva cercária aconteça. E é justamente a larva cercária que vai ser infectante ao homem. Então qual é o sentido de você combater esse caramujo? Combatendo o caramujo, nós não teremos mais a produção da larva cercária, que é justamente a larva infectante ao homem. E, consequentemente, se não tem mais a larva cercária, o homem não vai ser contaminado. Então, com isso, a gente consegue combater aí a esquistossomose, que é o nosso gabarito, letra E, tá? Dengue. Tem vetor? Tem, né? O Aedes aegypti, mas não é um caramujo, ele é um inseto, né? Malária tem vetor? Tem. É um mosquito, é o quiquito para os íntimos anófeles. Elefantise tem vetor? Tem. Também é um mosquito, é um quiquito para os íntimos
Culex. A ascaridíase tem vetor? Não, tá? A ascaridíase é uma transmissão fecal oral, também é um verme cilíndrico, é um verme nematelminto que tem um hospedeiro único, que é o homem, beleza? É um verme monoxeno, tá? Então a resposta aqui, esquistossomose, fechamos o gabarito, humilhamos a questão, é nóis, letra E. Passamos para a questão 49. Vamos de que cor agora? Vamos lançar um vermelho boladão? Então, let's bora. O formato das células de organismos pluricelulares, multicelulares, né, é extremamente variado. E lembre-se de uma coisa, a forma da célula tem a ver com a função que ela exerce. Então, por exemplo, um neurônio, que é uma célula altamente ramificada, tem a ver com o quê? Tem a ver com a maior quantidade de contatos que essa célula pode fazer com outras células, potencializando assim as suas sinapses, beleza? Desculpa, é o macrófago, pessoal, que tem uma forma já ameboide. Ele tem essa forma por quê? Porque ele tem uma grande capacidade fagocítica. Então, a forma da célula tem a ver com a função que ela exerce, beleza? Então lá, existem células discoides, como é o caso das hemácias, né, glóbulos vermelhos, células sanguíneas. As que lembram uma estrela, como os neurônios, tá? E ainda algumas alongadas, como a célula muscular, o músculo estriado esquelético, a célula é cilíndrica, né? Um cilindrão que vai formar nossa fibra muscular. Beleza. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células, ou seja, a formação de células com diferentes formas e diferentes funções, ela acontece em consequência de quê? Qual é a programação que as células exercem, né, mostram para garantir que uma célula indiferenciada, uma célula tronco, vá se transformando, se diferenciando, gerando células com formatos diferentes e com funções diferentes. O que acontece para a célula produzir isso? Então vamos lá. O que a gente tem que saber aqui? Primeira coisa é o seguinte. As nossas células, pessoal, de qualquer forma, de qualquer tecido, tem uma origem comum. E que origem é essa? É o zigoto. Todas as nossas células vêm de uma célula única, que é o zigoto, que é formado após uma fecundação, né? A gameta masculina juntou com o feminino, formou o zigoto. O zigoto é uma célula tronco totipotente, aquela célula que tem capacidade de se transformar em qualquer coisa. O zigoto é assim, e as células da mórula, que é uma fase embrionária inicial, também são totipotentes. Só que essas células, elas são todas bolinhas. E depois, com o passar do tempo, com a nossa embriogênese na fase fetal, elas já vão se diferenciando em diferentes tipos de tecido. Tecido nervoso, muscular, epitelial, conjuntivo, ósseo, adiposo, enfim. Só que todas essas células, como tem uma origem comum, que é o zigoto, elas têm o mesmo DNA. Elas têm o mesmo material genético. Elas têm o mesmo DNA. Todas elas têm a mesma quantidade de cromossomos, que são 46. Então a quantidade de cromossomo é a mesma, o DNA é o mesmo, os genes são os mesmos. Então a pergunta é, cara, se a quantidade de cromossomos não muda, se os genes são os mesmos, o que vai garantir que as células sigam linhagens diferentes? É justamente a ativação diferencial dos genes que as células exercem. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui o zigoto, tá? Se ele ativar um grupo de genes específicos, vamos supor aqui que a gente tem 10 genes, tá? Ele vai ativar os genes 1, 3 e 7. Se ele fizer isso, ele vai seguir uma linhagem para o tecido nervoso. Mas se ele ativar os genes 4, 10 e 9, ele vai seguir uma linhagem muscular. Mas se ele ativar os genes 1, 2 e 3, ele vai seguir uma linhagem de tecido conjuntivo propriamente dito. Mas se ele ativar os genes 7, 8 e 9, ele vai seguir uma linhagem epitelial. Então o que vocês estão percebendo aqui? Se a célula primordial tem a mesma quantidade de cromossomos e o mesmo DNA, é a ativação diferencial de genes que garante a formação de diferentes tecidos, a diferenciação e a transformação celular e, consequentemente, a formação de formatos celulares diferentes com diferentes funções. Caso você lembre de um conceito importante,
existem formas diferentes do DNA dentro do núcleo. O DNA no núcleo ele não está sozinho, tá? Ele está associado com proteínas que são as histonas. E núcleo, DNA mais proteína, a gente chama esse grupo, né, de DNA com histona de cromatina. A cromatina tem duas formas de se mostrar. Tem a eucromatina, que é a cromatina descondensada, é o DNA ativo, e a heterocromatina, que é o DNA mais condensado, que são os genes inativos. Então, conforme as células primitivas vão variando a sua proporção, né, e as regiões de eucromatina, heterocromatina, que significa ativação diferenciada de genes, isso vai programar a linhagem primitiva das células para seguir caminhos diferentes de formação de tecidos corporais humanos. E é isso que vai garantir justamente o formato celular variado juntamente com as funções diferenciadas. O bagulho é doido. Resumindo, o que garante isso é a diferenciação é proporcionada por ativação de genes específicos individuais para cada tipo de tecido. Beleza? Então olha só. Olha lá, em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células... Opa, peraí que a gente não está escrevendo. A diferenciação dessas células ocorre por produzirem mutações. Não é a mutação que garante diferenciação celular, e sim a ativação diferencial de genes. Então, isso aqui está errado. B. Possuírem DNA mitocondrial diferente? Não. Todos os nossos tecidos têm o mesmo DNA mitocondrial, que vem da nossa mãe, beleza? É na fecundação que isso acontece. Apresentarem conjunto de genes distintos. E aí? Não. Os genes são os mesmos, tá? De todas as células. É a ativação deles que vai ser diferente, beleza? Então, lá. Expressarem, que significa ativar, tá? Expressar é ativar o gene. Expressarem proporções distintas do genoma. Essa é a resposta. Genoma, gente, é o quê? É o conjunto total de genes, ou seja, é todo o código genético de uma célula. Então, o que garante a diferenciação celular é a expressão, é a ativação de regiões distintas de genes diferentes do genoma. Então, se cada tipo de gene diferente for ativado numa célula primitiva, ela vai diferenciar em tecidos diferentes, com formatos diferentes. É isso que é a nossa resposta. Letra D é nós. A letra E é absurda. Terem um número distinto de cromossomos, ou seja, um tecido tem 47, o outro tem 46, isso não acontece, tá? Isso não é verdade. Gabarito, então, letra D. Passamos o carro nessa questão. É nóis. Vamos seguir. Questão 52. Vamos de que agora? Um azul bebê? Um azul bebê, em homenagem ao meu dia de terça-feira, neonatologia, em homenagem à pediatria. Vamos embora. Questão 52. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que com base em experimentos explicava o funcionamento da visão em outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Então tá aqui, ó. Aqui, olha só. Perceba agora a imagem. Vou até dar uma ampliada aqui na imagem pra gente, ó. Agora tá bom. Se liga. Isso aqui é por onde a luz passa. Tá vendo? Aquele buraquinho ali, ó. É por onde passa a luz. E aqui, nesse lençol, sei lá, um tecido que tem aqui, ó, é onde a imagem, tá vendo aqui a luz, ó, é onde a imagem vai ser projetada. Olha lá. E no caso aqui, a imagem está invertida lá, as torres estão de cabeça para baixo. Tudo bem, todo mundo viu isso? Beleza, show. Bom, voltando para a questão. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido, ou seja, esse lençol aqui, corresponde a quem? Bom, então para fazer isso aqui tem que saber, tem que ter uma noção básica de anatomia do olho. Ah, Bruno, isso é muito difícil, é muito específico. Concordo que saber a fundo a anatomia ocular é uma coisa mais difícil. Mas na boa, gente, isso é uma questão fácil.
tá? Essa é uma questão fácil, beleza? Por quê? Porque é uma coisa tão simples. Aonde que a imagem é projetada no nosso olho? Cara, na moral, é na retina. É na retina, onde ficam os cones e bastonetes, né, onde a imagem vai ser projetada, aonde essas células excitáveis serão estimuladas e vão começar a liberar transmissores neurais que vão estimular o nervo óptico, que é justamente o nervo que vai levar, né, o estímulo até a nossa região posterior do cérebro, que é o lobo occipital, e vai fazer a gente enxergar. Então o olho ele funciona como uma câmara escura. A íris, que é a letra A, não é onde a imagem é projetada. Íris, gente, é um grupo muscular, tem uma camada muscular circular, né, e uma camada radial que controla a abertura pupilar, que é como se fosse esse buraquinho por onde passa os fótons, por onde a luz passa. Então, íris seria como se fosse o diafragma de uma câmera. É quem vai controlar o quanto a luz passa na pupila. Pupila não é uma estrutura, a pupila ela é um orifício, é um buraco, é um espaço virtual. Mas a pupila só existe porque a íris delimita. Beleza? Então aqui o nosso olho, ó. Nosso olho. A região onde fica a íris, em cima dela é a córnea. Beleza? Para fora, em cima da parte branca, nós temos a esclera. Então, ó, a parte branca é a esclera, a córnea é uma outra região do nosso olho, beleza? Que fica em cima da íris e da pupila. A íris é um grupo de músculos que controla a abertura pupilar e a pupila é o orifício por onde a luz entra. Tudo bem? Bom, quando a luz entra e passa na pupila, né, ela vai atingir uma lente. Né? Eu não vou explicar aqui tão a fundo a anatomia do olho humano, mas o nosso olho tem duas cavidades, tá? Tem uma cavidade mais anterior, que é onde tem o humor aquoso, é um fluido, e tem uma camada mais interna, que é onde tem o humor vítreo. Mas como isso nem entrou aqui, eu não vou explicar isso aqui não, mas enfim. Quando a luz passa inicialmente pela córnea, que é essa parte aqui do olho que fica em cima da pupila e da íris, tá? Aí depois a luz passa pela pupila, né, que é um orifício que quem determina o tamanho vai ser a íris. A luz vai passar por uma lente, que é o cristalino. O cristalino é uma lente biconvexa. Ela faz isso aqui, ó, é uma lente biconvexa. E é a regulação dessa lente biconvexa, feito por um grupo de músculos que se chamam músculos ciliares, que ficam dentro do nosso olho, que vai conseguir regular se você vai estar enxergando um objeto longe ou perto. Mas sempre o cristalino visa a projeção da imagem no fundo do olho, que é a nossa retina. A retina, gente, ela faz uma camada, né, que começa, vamos imaginar que o olho é isso aqui, tá, uma bolinha. Ela faz tipo um C, tá? Então aqui tá o olho, uma bolinha, tá? A retina faz tipo um C. E chegando na retina nós temos o nervo óptico. Então quando a imagem é projetada aqui na retina, isso vai estimular as células excitáveis, os cones e bastonetes. Essas células vão excitar o nervo óptico e isso vai fazer você enxergar. Então, gente, a luz, a imagem invertida é projetada na retina. Gabarito, então, letra B de bola. Então, lá, íris não é onde a imagem fica projetada. Íris é o quê? É a musculatura que controla a abertura pupilar. Se você vai ter pupila dilatada ou contraída. Pupila é onde a luz passa, o buraquinho da câmara escura. Córnea, o que é a córnea? É uma camada de tecido epitelial, tá? É um epitélio, beleza? Que fica logo justamente em cima da íris e da pupila, tudo bem? E cristalino, é o que o cristalino? É a lente biconvexa que fica regulando se você vai pegar os raios luminosos e vai fazer uma divergência deles ou uma convergência, ou seja, é o cristalino que vai regular se a imagem vai ser projetada de um objeto de longe ou de perto que você vai estar enxergando. Vai fazer a projeção na retina, tudo bem? E aí tem vários tipos de distúrbios oculares. Por exemplo, quando a córnea tem mudança na sua forma, você vai ter, por exemplo, astigmatismo. Quando a córnea fica opaca, você vai ter a catarata. Quando o cristalino não consegue projetar muito bem, não consegue fazer uma convergência dos raios, você vai ter a presbiopia. E quando o olho está aumentado, o olho está um pouco aumentado,
e a imagem projeta-se antes da retina, você vai ter um negócio chamado hipermetropia. Quando o olho é um pouco menor e a imagem se projeta atrás da retina, você vai ter miopia. Beleza? Mais ou menos por aí que funciona. Gabarito, então, letra B. É nóis. Questão fácil, tá? A matéria da questão é órgão dos sentidos, né? Anatomia ocular. Mas a questão aqui é fácil, beleza? Show de bola. Essa questão aqui, gente, a matéria dela é qual, né? É biologia molecular, né? É citologia. Uma questão aqui nível médio, tá? Essa questão aqui, gente, é uma questão de infectologia, programa de saúde, é uma questão fácil, porque o único ciclo de doença que tem molusco participando é da esquistossomose, tranquilo. Questão 55, let's bora! Vamos de que cor agora? Vamos de que cor? Deixa eu ver aqui, vamos lançar um laranjão? Show! Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados. Vertebrados, gente, é um subgrupo do filo cordado, né? Cordados são animais que na sua fase embrionária apresentam uma estrutura que se chama notocorda. Ah, Bruno, não ajudou. Notocorda é como se fosse um bastão que é formado na fase embrionária, que tem a função de sustentar o corpo do embrião, beleza? Então todo embrião que tem na sua fase embrionária a notocorda é um bastão que fica nas costas do embrião, desde a cabeça até a cauda, vai ser chamado de cordado, tudo bem? Só que 3 coisas podem acontecer com esse cordado. Primeira coisa, quando o embrião cresce, a notocorda perde a parte caudal e fica só na cabeça. Nesse caso, você vai estar lidando com um grupo de cordados chamado protocordado, beleza? Proto antes, tá? Proto primeiro. Então, protocordados são os cordados que ao longo da fase de embriogênese, ele perde a notocorda caudal e fica só na região da cabeça. Outro grupo de cordados são os urocordados. Uro quer dizer cauda, beleza? Então, os urocordados, a notocorda se degrada na região cefálica do embrião e fica só na parte caudal. E os cordados que têm notocorda e que na fase adulta a notocorda vai se transformar em coluna vertebral, vértebra, tecido ósseo, são os vertebrados, que é quem importa para nós do vestibular, é quem mais cai, tá? Então, gente, vertebrados é um subgrupo do filo cordado, que na fase adulta, a notocorda, que é um bastão que sustenta o corpo do embrião, se transforma nas vértebras, gerando quem? A coluna vertebral, que é quem vai proteger um negócio chamado medula espinhal, que para quem manja legal da embriogênese, vem de uma estrutura que se chama tubo neural, beleza? E quem são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Só lembrar, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, show de bola. Então aqui são os anfíbios. Vamos lá. Primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Anfi, 2, bio, vida. Então, anfíbio, vida dupla, ou seja, vive na água e na terra, tá? Então, foi o grupo que começou a sair da água. Mas é aquela coisa, os anfíbios começaram a viver fora da água, mas toda vez que você tem uma transição de hábito de algum animal, não é uma coisa súbita, é uma coisa gradual. Então, por mais que o anfíbio tenha começado a ser capaz de viver fora da água, ele tem que ficar no ambiente úmido, porque ele depende muito da água ainda. Porra, você vai ver um sapo na caatinga? Não, se você vê um sapo na caatinga, está usando droga, está usando tóxico, não tem como. Então você não vai ver. Então, mesmo o anfíbio vivendo em ambiente terrestre, tem que ser um ambiente úmido, um brejo, onde você encontra muita rã, né? Uma floresta tropical úmida que você encontra muito sapo, perereca, beleza? Salamandra, cobra cega e por aí vai, tá? Então lá. Ele fala aqui, né? Eu estou explicando e ele fala na questão. Mas enfim, é bom para você frisar. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos, tá vendo? Ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Bom, uma das características que o texto se refere Então, o que faz o anfíbio permanecer restrito à água?
Eu vou te dar aqui 3 coisas que são as 3 fundamentais. Primeira coisa, na fase jovem do anfíbio, de qualquer anfíbio, a respiração é branquial. Não tem como um ser que tem brânquia ficar fora da água? Possível. Então esse é um fator limitante. Primeiro ponto, tá? Anfíbio em fase jovem, larval, a respiração é branquial. Tem que ficar na água. Segunda coisa, a fecundação do anfíbio é uma fecundação externa. Ou seja, os gametas são lançados no meio ambiente. Então tem que ter a água para poder fazer um gameta fecundar com o outro. Se você fizer uma fecundação externa na Terra, não tem um meio para transportar o gameta masculino em direção feminina. A fecundação não acontece. Então, para viver na Terra, você tem que ter fecundação interna. E isso só apareceu em répteis. Anfíbio não faz isso. Então, fase jovem com respiração branquial. Segundo ponto, fecundação externa, os gametas são lançados na água. Terceiro ponto, na fase adulta, os anfíbios têm respiração pulmonar e cutânea. Devido a isso, devido ao fato do anfíbio na fase adulta ter respiração cutânea, a pele deles é muito delgada, a pele é muito fina, a pele é pouco queratinizada. Por quê? Porque ela tem que fazer trocas gasosas. Só que qual é o problema disso? Com a pele muito fina, para poder fazer trocas gasosas, acaba que ela se torna permeável à água. Então a água é perdida em grande intensidade pela pele desses bichos. Então se você botar um anfíbio que tem a pele fina num ambiente seco, numa savana, no cerrado, numa caatinga, em qualquer lugar que seja seco, tá? Ele vai morrer. Ele vai morrer por desidratação, perda de água através da sua pele, tudo bem? Então, fagocitou os 3 fatores que limitam os anfíbios à água. Responde aí. Fase jovem, respiração branquial. Fecundação externa, isso aí. E respiração cutânea, pele fininha, permeável à água, não pode ficar em ambiente seco, tudo bem? Então, uma das características que o texto se refere, ou seja, o que limita o anfíbio ao ambiente úmido, é o quê? Reprodução por viviparidade. O que é isso? É colocar filhotes diretamente ao indivíduo, sem formação de ovo. Não, isso não é isso que vai limitar o indivíduo à água ou não. E na verdade o anfíbio ele é ovíparo, ele bota ovo, não é vivíparo, beleza? Então tá errado. Respiração pulmonar no adulto. Respiração pulmonar vai fazer o ser ficar na terra. Mas apesar do anfíbio ter respiração pulmonar, ele tem a cutânea que o limita ao ambiente aquático e ao ambiente úmido. Então não é respiração pulmonar que faz o anfíbio ficar limitado ao ambiente úmido. Ele tem isso, mas não é isso que o torna limitante ao ambiente aquático, tá? Regulação térmica por endotermia. Não é isso que faz o anfíbio ser limitado ao ambiente úmido. Até porque os anfíbios não são endotérmicos, tá? Anfíbios são ectotérmicos, são seres que não conseguem manter a temperatura corporal constante. Ou seja, se você pegar um sapo na mão, ele vai estar zeladinho, tá? Cobertura corporal delgada e altamente permeável. É isso que limita os anfíbios ao ambiente úmido? É. Por quê? Porque sendo delgada, fininha e permeável, ele perde muita água pela pele, desidrata muito fácil. Então, se ele ficar no ambiente seco, o que acontece com ele? Amém. Vai morrer. Então, resposta, letra D. Foi que foi? Questão aqui de fisiologia comparada ou de zoologia de nível fácil. Isso aqui é uma questão clássica, tá? Tem que saber que anfíbio faz respiração cutânea, com isso a pele é fina, com pouca queratina, permeável à água, e isso vai limitar o bicho ao ambiente aquático e úmido. Questão fácil, questão clássica. Show de bola, Alex, bora para a próxima. Questão 57. Vamos de quê? Vamos de verde. Demorou? Verdezinho. Vamos lá. Essa questão aqui é horrível. Essa questão é horrível, a viagem total. Enfim. Vamos ler, depois eu comento. A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente é a lesão causada pela ação direta ou indireta, produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação vai variar desde bolhas flictenas
se tiver bolha, no mínimo a queimadura de segundo grau, tá? Primeiro grau não causa bolha. Até formas mais graves, capazes de desencadear resposta sistêmica proporcionais à gravidade da lesão e sua extensão. Aí depende do grau da queimadura, se é primeiro, segundo, terceiro grau, e da superfície corporal queimada, tá? Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Por exemplo, você passar manteiga, lavar com sabão, estourar a bolha, tá? Botar pasta de dente. Tem gente que é maluco, passa pasta de dente, só vai atrapalhar. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flectena, bolha, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o cara ao hospital na verdade, você não tem que fazer nada, tá? Não tem que fazer nada, você tem que caminhar para o hospital, beleza? Não tem que ficar botando, não vai mandar aqui. Não faz nada, encaminha o cara para o hospital, que isso é a medida, beleza? Bom, queimadura, gente, aqui é por calor, tá? Porque também tem elétrica, mas aí outra história. Queimadura por calor, chama, né? Ou solar, a gente vai dividir em 3 graus, né? Primeiro grau é aquela que só acomete a epiderme, tá? Não deixa marca, pode descascar, não gera bolha e vai regenerar sozinho, beleza? Segundo grau é quando acomete a epiderme e a derme superficial. Dói pra caramba, forma bolha e, de acordo com a intensidade da queimadura e a superfície corporal queimada, o cara tem uma internação recomendada, beleza? Terceiro grau é quando atravessa epiderme, derme superficial e derme profunda. Aí pode chegar até o adiposo, pode chegar até o muscular, enfim, atravessa praticamente tudo, beleza? E é um sinal de internação também urgente. O que mata o paciente queimado? O que mata o paciente queimado são 2 coisas. É a intensa desidratação, porque a pele normal é uma barreira eficiente para evitar a perda de água. Se você queima a pele, destrói essa barreira, que é feita por queratina, principalmente na nossa epiderme. A nossa epiderme é um epitélio estratificado, várias camadas, queratinizado. Então a queratina é uma intensa barreira que evita a perda de água. Se você destrói essa arquitetura, a gente vai perder loucamente água. Então uma coisa que mata muito o paciente queimado é a desidratação. E aí a pressão arterial dele desce muito, ele vai ter um quadro chamado choque hipovolêmico. A pressão muito baixa devido a essa perda intensa de água, e aí os tecidos corporais não conseguem receber nutrientes, oxigênio, glicose de modo satisfatório. Então você pegou um paciente grande queimado, medida inicial é prescrever intensos fluidos endovenosos, é encher o cara de soro fisiológico ou um outro tipo de fluido chamado Ringer lactato, mas é muito mesmo, tá, pessoal? Bastante. E a outra coisa que também mata o cara que está queimado é a infecção. Infecção secundária à queimadura, né? As queimaduras podem infeccionar, aí necrosa, e aí depois que infecciona a queimadura, a bactéria pode espalhar pelo corpo e o cara vai ter um quadro chamado sepse, choque séptico. Então, queimadura, o que mais mata é desidratação e infecção. Então, como é que você trata um paciente queimado? Dá no cara fluido endovenoso para evitar a desidratação e que ele tenha uma queda de pressão acentuada. Depois você faz a limpeza eficiente da queimadura, passa pomadas que são bactericidas e se o cara apresentar algum tipo de infecção, você dá antibiótico. É isso que acontece, é assim que você trata, beleza? E aí você vai renovando aquela ferida, debridando a ferida, tá? E isso ele vai recuperando aquele epitélio e vai voltar ao normal. Claro, pode ficar cheio de cicatriz, mas ele vai viver se você fizer isso direitinho. Então lá, o que deve ser feito antes de encaminhar o cara para o hospital? Colocar gelo em cima da bolha para amenizar o ardor não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. E o gelo em cima da queimadura pode dificultar ainda mais a circulação a chegar, porque o frio é vasoconstritor e pode necrosar o tecido, vai atrapalhar. Utilizar manteiga, aí bota no pão e come, a pele que soltou. Não. Creme dental, para quê? Para não ter cárie na queimadura. Perfurar a bolha, para quê? Para infeccionar ainda mais. Cobrir a bolha com gaze molhada para evitar desidratação, essa é a resposta.
Ou seja, você vai botar água ali para tentar hidratar o tecido e evitar que desidrate. Vai adiantar muito? Não muito. O que é o ideal? É não fazer nada, ligar para o hospital, então levar o cara direto. Isso é o ideal. Essa questão de qual matéria, Bruno? Não tem matéria, porque não se ensina isso normalmente no cursinho na escola. Isso aqui é primeiros socorros. E na verdade, eu nem recomendo como futuro médico, tá, que isso aqui seja feito. Não faz nada no queimado. Leva o cara para o hospital direto, beleza? A não ser que você seja médico e sabe o que está fazendo. Mas se você não for, não faça nada. E nem que seja, cara, na boa, leva o cara direto que é melhor, tá? Quanto mais tempo o paciente fica sem receber o fluido, pior para ele. Fluido na veia, tá bom? Então, questão difícil. Por quê? Porque ninguém ensina isso na escola e a matéria não tem. Primeiros socorros, tá? Letra E, questão horrível. Vambora! Questão 59. Tamo aí. Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de lilás. Roxo. Sei lá. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover controle de pragas, né? Pesticida. Peixes de peste, mas no caso da peste são os insetos, né? Sida para matar. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios. E ao passar pelas guelras de peixe brânquia, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. Então, olha só, o cara está falando o seguinte: se você usar algum. Isso aqui é de química, tá? Essa questão de química. Mas dá para fazer, tranquilamente. Alguns pesticidas que ele fala aqui, né, organoclorados, se você usar e a água fizer uma lixiviação na sua agricultura, lavar aquele solo, pode levar esse pesticida para alguns rios e lagos. E nisso, esse pesticida ele vai entrar no peixe pela brânquia, pelas guelras, e depois pode se difundir e se acumular nos tecidos lipídicos. Atenção para a informação chave da questão. Gordura, tecido extremamente apolar, beleza? A característica desses compostos responsável pelo processo descrito é... Qual é o processo descrito? É levar o pesticida para a água? Não. O que é o processo-chave da questão? É acumular no peixe, no tecido adiposo, tecido lipídico. O que tem de importante no organoclorado que faz essa substância acumular na gordura? É o fato dela ter afinidade à gordura. E quem tem afinidade à gordura? É quem é semelhante a ela, em termos de polaridade. Ou seja, a gordura é apolar, e esse cara aqui, o organoclorado, também é muito apolar. Isso vai gerar afinidade entre ambos e ele vai se acumular no tecido lipídico adiposo do peixe. Bom, sinônimo de apolar é baixa polaridade. Momento sereno. E com isso, gabaritinho. Letra A, beleza? Então não é a massa molar que influencia nisso, não é a letra C, não é o tamanho, não é hidroxila, tá? Baixa polaridade, ou seja, quanto menos polar, mais apolar a substância é, maior vai ser a afinidade com o nosso tecido lipídico adiposo e mais ela vai se acumular no mesmo. Uma questão aqui de bioquímica, né? De química e de biologia, mas é bioquímica. Dá para fazer tanto pela biologia quanto pela química. Uma questão fácil, tá, gente? Uma questão fácil. Fala, galera, bora continuar aqui. Deixa eu ligar aqui a tomada do computador, do Mac, senão ele vai parar aqui no meio do negócio. Então, bora, questão 62, onde nós paramos. Vamos de azul mesmo. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero flavivírus. Então, flavivírus é o grupo dos vírus que causa aí dengue,
causa febre amarela e outras viroses também, tá? Algumas da hepatite e zika também, beleza. A transmissão de ambas acontece por meio da picada dos mosquitos, como o Aedes aegypti. Então o Aedes aegypti ele é o vetor, o transmissor dessas doenças. No caso da febre amarela, o Aedes aegypti ele é o transmissor da forma urbana, ok, pessoal? Porque na doença silvestre, o vetor, o transmissor é o Aedes albopictus ou o mosquito hemagogos. Tranquilão? Beleza. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. A vacina da dengue está aí em fases finais de testes. O Instituto Butantan ele está fazendo aí os testes finais em relação a essa vacina da dengue e cedo ou tarde aí ela vai estar saindo. Tomara que seja logo, porque vai ser muito importante para o Brasil, beleza? Globalmente falando vai ser importantíssimo, mas no Brasil, como é uma área que tem bastante epidemia de dengue, vai ser importante pra caramba. Bom, então por que existe vacina para a febre amarela e não existe para a dengue, apesar de serem dois vírus do mesmo grupo, né, dos flavivírus? A questão é o seguinte, cara, a febre amarela ela tem um sorotipo só, é só uma linhagem viral. Então, apenas com a vacina é mais fácil fazer para prevenir uma virose ou qualquer tipo de doença, quando o micro-organismo tem apenas um tipo. Quer ver um exemplo? É difícil fazer uma vacina para hepatite C, porque esse vírus ele muta muito. Então você encontra, cara, na moral, mais de 80 sorotipos para hepatite C. Então é muito difícil você conseguir criar uma vacina que vá proporcionar imunidade a todos esses tipos. Por exemplo, existe a vacina pneumocócica. Só que o pneumococo ele também tem mais de 50 sorotipos. Sorotipo, só para explicar assim, para quem nunca ouviu falar, é a mesma espécie, tá? Então, por exemplo, pneumococo é uma bactéria que causa várias infecções, mas assim, a que a gente pode mais destacar é a pneumonia, tá bom? A espécie se chama Streptococcus pneumoniae. Só que tem vários subtipos dessa espécie, várias bactérias que são todas pneumococos, que têm diferentes variações, microvariações nas proteínas que irritam o nosso organismo. São as proteínas que são antigênicas, ou seja, que despertam a nossa reação inflamatória e provocam doenças. Então, como são mais de 50, fica difícil você reunir numa vacina todos os 50 subtipos, né, sorotipos de pneumococo, para que a pessoa nunca mais tenha uma pneumonia. Então, mesmo que a pessoa tome a vacina pneumocócica, ela vai apresentar pneumonia outras ocasiões da vida, e pode ser até mais de uma vez. Por quê? Porque não tem só um subtipo do vírus. No caso da febre amarela, tem um subtipo só. Então, nesse caso, é mais fácil fazer a vacina. Basta colocar aquele tipo de vírus que é único na vacina, vacinar a pessoa que ela vai criar imunidade, anticorpos específicos contra o único subtipo que existe. Ah, Bruno, no caso da dengue, como é que é? Existem 4 subtipos do vírus da dengue, tá? 4 sorotipos, melhor dizendo. Tem o DEM 1, DEM 2, DEM 3, DEM 4. Cada vez que a pessoa pega dengue, ela fica imune para sempre em relação àquele subtipo. E durante um tempo, alguns meses, ela pode ter uma imunidade cruzada para os outros sorotipos. Como assim? Bom, digamos que eu peguei dengue tipo 1, tá bom? Eu nunca mais pego dengue tipo 1. E durante alguns meses eu vou ficar parcialmente imunizado contra os outros sorotipos da dengue, tipo 2, 3 e 4. Então isso me dá uma proteção momentânea. Então se você ouvir alguém falando assim, caraca, eu tive dengue, irmão, 6 vezes. Mentira. No máximo a pessoa tem 4 vezes, depois nunca mais vai ter. Eu tive 3, cara. Melhor pegar logo mais uma, porque aí eu te garanto a imunidade para sempre. Tô brincando, não faz isso não. Mas enfim, então é mais difícil criar vacina para dengue, porque ela tem 4 sorotipos, né? Então tem 4 linhagens virais, e fica mais difícil você conseguir reunir essas 4 linhagens numa vacina só, que se torna eficiente. Já febre amarela, como é um subtipo só, fica mais fácil, beleza? Bom, e por que o vírus da dengue tem esses 4 sorotipos? Em relação ao da febre amarela, é porque ele muta mais.
Vamos pegar um outro exemplo, cara, um vírus que muta muito. Porra, o vírus influenza, que é o da gripe. É difícil criar vacina para gripe? É muito difícil. Aí você fala, ué, Bruno, mas tem vacina para gripe? Tem, mas qual é a validade dela? 1 ano. Quando passa 1 ano, a pessoa tem que se vacinar de novo. Por quê? Porque o vírus está mutando. Então, o influenza é um exemplo clássico de como que a taxa de mutação do micro-organismo reduz o prazo de validade da vacina e torna mais difícil também produzi-la. Vamos lá. Esse fato pode ser atribuído a por que é mais difícil criar vacina para dengue do que para a febre amarela, beleza? Devido à maior taxa de mutação do vírus da febre amarela? Não, no caso da dengue. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao da febre amarela. É isso, né? Alta variedade antigênica, ou seja, são 4 formas antigênicas. Dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Por quê? Porque ele muta mais. Então essa aqui é a nossa resposta. Foi que foi? Beleza. Questão aí... Porra, a questão não é de... Tudo bem, a questão é de vacinação, né? De imunologia. Mas também tem uma questão aí, de certa forma, de genética, né? De biologia molecular. Uma questão fácil, porque isso aqui é clássico, né? Isso aqui é muito falado em cursinho, em colégio. Então essa daqui, tranks, tá? Sem problema. Beleza, bora para a próxima. O que o meu e-mail está fazendo aqui? Vamos sair do meu e-mail. Bora. Questão 64. Ora, normalmente as células do organismo humano realizam respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Respiração celular, né, pessoal? Respiração celular é a forma aeróbica que o nosso corpo tem de consumir a glicose. E é a forma preferencial, né? Por quê? Porque com apenas uma glicose, se a gente fizer respiração celular, né, se a gente consumir a glicose pelas vias aeróbias, a gente vai conseguir gerar 38 ATPs ao invés de 2, simplesmente pela via anaeróbia. Só para lembrar que a via aeróbia do consumo da glicose, ele inclui 3 reações, né? Inclui a glicólise, que na verdade é uma via anaeróbia, só que depois da glicólise, aí vem as reações mitocondriais, que são o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. A glicólise é uma reação que sempre acontece, independente se a célula vai seguir a via aeróbica ou anaeróbica. Então a glicólise acontece sempre. E a pergunta aqui é, a glicólise produz ATP? A resposta é sim, ela produz 2 como saldo final. Então se a célula fizer uma via anaeróbica, ela vai fazer glicólise, produzindo 2 ATPs, e depois fermentação, independente de qual seja. Só que a fermentação não produz ATP. Então o saldo final de uma via anaeróbia, tá, de metabolismo da glicose, são 2 ATPs apenas. Então qual seria a vantagem da via aeróbia? É gerar mais 36, além dos 2 que já são formados na glicólise. Então olha só que vantagem, né? Com uma glicose só na via anaeróbia, glicólise mais fermentação, 2 ATPs são formados. Na via aeróbica, glicólise mais ciclo de Krebs mais fosforilação oxidativa, 38 ATPs são formados, ou seja, mais 36. Bom pra caramba. Então essa é a vantagem de fazer o consumo aeróbico do oxigênio, não, da glicose, tá bom? Contudo, em condições anaeróbicas, deixa eu botar aqui a nossa canetinha, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP, bom, como a gente falou aqui. Tá. Aí tem um gráfico aqui maluco. A pessoa, quando vê gráfico, fica bolada. Não tenha medo. O gráfico é para comemorar. Você vê o gráfico, você fala, é nóis, chora agora reaprovado. Se na conta não se envolve, chama que vem. É isso. Mas tem várias curvas aqui malucas. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase, do equilíbrio de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Então olha só, ele quer saber qual é o gráfico.
de uma célula que inicialmente está em anaerobiose total, ela está sem oxigênio, e que depois gradualmente vai sendo fornecido oxigênio para ela. Então você tem que pensar o seguinte: no início, a célula quer energia? Quer. Mas nesse início, sem oxigênio, ela vai obter energia por qual via? Anaeróbia, né? Fermentação, glicólise e fermentação. E essa via gera muito ATP ou pouco? Pouco. E aí, o que a célula tem que fazer com o consumo de glicose para suprir a sua necessidade energética? Digamos que a célula tem que, por exemplo, para se manter em equilíbrio, ela tem que produzir 100 ATPs, certo? 100 ATPs, beleza? Se ela estiver fazendo uma via aeróbica, se ela fizer o consumo de 3 glicoses, ela já vai superar esses 100 ATPs, né? Por quê? 3 glicoses pela via aeróbia, né, vai dar 38 mais 38 mais 38, que vai superar 100. Então, nesse exemplo que a gente deu aqui, se a célula fizer a via aeróbica, ela vai ter que consumir 3 glicoses apenas para conseguir suprir a sua demanda de 100 ATPs. Agora, será que uma célula só fermentando para gerar 100 ATPs vai ter que consumir apenas 3 glicoses? Pensa bem. Como é que é a produção de ATP na via anaeróbia? 2. Então, nesse caso, uma célula 100% em anaerobiose, para ela gerar 100 ATPs, ela vai ter que consumir quantas glicoses? 50. O que significa isso? Quanto menor for a disponibilidade de oxigênio para as células, maior vai ser o consumo de glicose, porque ela vai estar fazendo uma via anaeróbia, e a via anaeróbia produz menos ATP. Então ela tem que consumir mais glicose, porque na via anaeróbia produz-se menos ATP, já que ela quer suprir a sua necessidade básica de energia. Conclusão do raciocínio. Uma célula está inicialmente em anaerobiose total. Então ela está consumindo glicose loucamente, porque a via anaeróbia gera pouco ATP. Conforme a gente vai dando para essa célula oxigênio, a velocidade do consumo de glicose vai fazendo o quê? Vai diminuindo. Por quê? Se nós damos oxigênio, ela começa a abandonar a via anaeróbia, entrar na via aeróbia, e aí não vai ser tão mais necessário consumir muita glicose assim, já que o saldo energético da via aeróbia é muito maior. Então tem que começar o gráfico consumindo muita glicose e gradualmente reduzindo esse consumo. Vamos ver aqui qual é? Olha lá, ó, no eixo Y, consumo de glicose, beleza? Olha aqui embaixo, concentração de oxigênio. Quanto mais para a direita, maior vai ser a concentração do oxigênio, certo? Quanto mais para a esquerda, menor. Então olha aqui esse gráfico 5, ó. Começa muito alto o consumo da glicose, porque a via é anaeróbia preferencialmente, e conforme nós damos o oxigênio, olha lá, o consumo de glicose vai reduzindo. Gabarito, então, letra E. Tá? Uma questão de respiração celular, de bioenergética, uma questão aqui, de certa forma, mais difícil, tá? Porque tem um gráfico aqui maluco, cheio de curva, e o cara tinha que sacar tudo bem que ele fala aqui, né, que tem essa variação energética, mas pelo gráfico aqui meio confuso, vamos botar ela um pouco mais difícil, beleza? Show. Vamos seguir. Bora para a próxima. A questão 69. Vamos aqui de cor, vamos de verde. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. Isso aqui, né, faz parte de uma técnica chamada DNA recombinante, na qual se pega um fragmento genético, um gene de uma substância que a pessoa tem um interesse em produzir, né? Pode ser insulina, como ele falou aqui, pode ser o GH, pode ser fator de coagulação, pode ser anticorpos, enfim, uma série de substâncias, né? Pega-se de uma célula humana, tá? Apenas o gene. Olha aí o bombeiro. Tô falando. Eu acho que nesse vídeo aí que alguém contou, já é a 4ª vez, sei lá, a 3ª, mas é assim mesmo. Bom, tudo que a gente estava falando, então,
Esse processo chama-se DNA recombinante e consiste em quê? Consiste em pegar um fragmento de DNA de apenas um gene humano, de uma célula humana, aquele gene de interesse que vai ter informação de como se produz a proteína que você quer que a bactéria faça, e por meio de técnicas, tá, laboratoriais, não importa aqui como, esse fragmento genético, esse gene único, ele é colocado num DNA circular bacteriano, que é um fragmentinho menor que a bactéria tem, chamado plasmídio. Ah, Bruno, por que no plasmídio não um DNA bacteriano maior, que é o nucleoide? Porque é mais fácil manipular o plasmídio, beleza? Em termos de biotecnologia, é mais fácil você mexer no plasmídio. Então, o gene humano de interesse, por exemplo, do GH, é tirado da célula humana só o fragmento do GH, beleza? Só a receitinha dele. E por meio de técnicas de laboratório, esse gene do GH é colocado num plasmídio bacteriano e depois colocado de volta dentro da bactéria. O que a bactéria vai pensar? Que aquele gene é dela. E aí ela vai passar a produzir GH humano em laboratório. E o mais interessante é que depois as bactérias se multiplicam por divisão binária, divisão simples, né? Cisparidade, que é a reprodução assexuada delas, e começam a produzir populações de bactérias, todas elas carregando esse DNA humano, fazendo com que a produção do DNA, do GH no caso, seja em larga escala. Uma coisa muito bacana que revolucionou aí a saúde e a medicina, beleza? Bom, as bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam o quê? As sequências de DNA codificantes de insulina humana, ou seja, o gene da insulina. Essa é a resposta. Gabarito, então, letra A. Olha a letra B. A proteína sintetizada por célula humana? Não, se ela receber a insulina direto, nada vai acontecer. Você tem que colocar na bactéria a receita para ela começar a produzir insulina, tá? Um RNA recombinante de insulina humana. Não, cuidado, porque a técnica se chama DNA recombinante. Tá? O cara tentou fazer aqui alguma pegadinha para a pessoa que tinha alguma lembrança do nome do processo, marcar isso aí se dá mal. O RNA mensageiro da insulina humana. Olha só que rataria aqui. Se você der para a bactéria um RNA mensageiro humano, tá? Que tem o código da insulina, a bactéria ela vai produzir insulina. Mas o problema é, esse RNA mensageiro ele tem uma meia-vida. Depois que passar a meia-vida e que a molécula de RNA mensageiro humano na bactéria for degradada, ela vai parar de produzir insulina humana, o que não é interessante. Você quer nesse processo que a bactéria produza o máximo de tempo possível. Então, se você botar o RNA, ela vai produzir a insulina humana por um curto período. Mas se você botar o gene, a bactéria carrega para sempre. E quando multiplicar, fizer uma divisão binária, as células filhas vão carregar o gene também. Ou seja, é melhor colocar o DNA, o gene, o DNA da molécula que você quer que ela produza. Letra E, um cromossomo da espécie humana. A bactéria nem aguentaria, tá? E também você, digamos que aguentasse, ela ia produzir um monte de proteína, enfim, não teria sentido, tá bom? Então, não é assim que funciona. Resposta, letra A. Uma questão aqui de engenharia genética que mistura síntese proteica, de certa forma, né, fácil. Quer dizer, nível médio. A pessoa tinha que saber o mínimo de síntese proteica e misturado com engenharia genética, tá? Mas isso aqui cai muito no Enem, cara. Isso aqui é um tema clássico de Enem, beleza? Tem que saber. Vamos lá, questão 73. Falando pra caramba, né? Vamos de roxo. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para que determinar o seu padrão cromossômico. Ou seja, você vai querer ver, por exemplo, quantos cromossomos aquela célula tem, quais são os cromossomos sexuais que a célula tem, se ela tem X ou Y, e se ela tem uma quantidade normal de cromossomos, tá? Você vai ver se ela tem 46 cromossomos. Então isso aqui é importante, por exemplo, para ver se tem alguma anomalia numérica, principalmente, tá? Numérica, de cromossomos de um indivíduo. Você consegue fazer isso coletando células do bebê, por exemplo, da bolsa amniótica. Você consegue coletar células do bebê na fase fetal
do líquido amniótico e fazer uma cariotipagem para ver, por exemplo, se o bebê vai ter uma síndrome de Down, uma outra síndrome qualquer, Turner, Klinefelter, tá? Ou outras mais graves, né? Que no caso que ele vai falar aqui é a chamada trissomia do 18, síndrome de Edwards, que leva a alterações do sistema nervoso central, cardíaca, sofrimento fetal, malformação congênita em vários órgãos e inclusive pode levar até a óbito fetal, mas mesmo que a pessoa venha a nascer, ela não tem uma grande expectativa de vida, ela vai morrer com uns 4 anos aí, beleza? Uma doença muito grave, uma síndrome cromossomial numérica, uma trissomia do 18 que é grave, beleza? A mais famosa qual é? É a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, a pessoa ganha um 21 a mais. Vamos seguir, estou me adiantando já aqui. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos, né? Nós temos 23 pares, sendo que 22 são cromossomos, 22 pares são cromossomos autossômicos, ou seja, não tem relação cromossomo sexual, e um par é o par sexual. Então são 22 pares autossômicos e mais o par sexual XY. Permite identificar um indivíduo normal, 46XX, que seria a mulher. Só para identificar uma coisa para vocês, não é 46 mais 2x, tá? Porque senão seriam 48. É 46 já contando os 44 autossômicos e os 2 sexuais. Mas ele bota aqui no final o XX para discriminar que os 2 sexuais que essa pessoa tem são 2x, ou seja, é uma menina, ok? Da mesma forma, olha só, 46XY, essa pessoa aqui tem 44 cromossomos autossômicos na forma de 22 pares e mais um par sexual que é o XY. Então, são pessoas normais, tá? 46 cromossomos, XY ou XX, normal. Ou, como nós falamos aqui, com alguma alteração cromossômica, alteração numérica. Grava isso. O cariótipo só vai ver alteração numérica. Ou cromossomo a mais, ou cromossomo a menos, ou uma deleção de uma parte cromossomial, também dá para ver. Mas se uma deleção muito pequena, também não serve. Então, assim, com certeza você consegue ver através do cariótipo se tem cromossomo a mais ou a menos. Na deleção cromossomial, só se for uma deleção grosseira, mas não é um exame padrão ouro para isso. Ou seja, não é a melhor escolha. Mas para verificar alteração cromossomial numérica, o cariótipo é o exame padrão ouro. Para quem não sabe de onde vem a expressão padrão ouro, significa a melhor escolha, ok? Beleza. A investigação do cariótipo, ou seja, da quantidade de cromossomos de uma criança do sexo masculino, com alterações morfológicas. Então, teve alteração morfológica, né? Teve má formação ali fetal. Comprometimento cognitivo, ou seja, a coisa afetou o sistema nervoso central dela. Verificou que ela apresentava uma fórmula cariotípica, olha só a fórmula, 47. Tem alguma coisa errada? Tem, a pessoa tem um a mais. Todo mundo viu isso? Lá em cima é 46, aqui é 47, então tem um a mais. Bruno, e esse XY aqui? É para falar que os 2 cromossomos sexuais são X e o Y, mas não tem alteração neles. Não tem alteração neles, tá lá, X e Y. Então, cromossomo sexual não mudou. Ué, mas e esse mais 18 aqui? Aí que tá. Esse mais 18 é justamente para dizer qual é o cromossomo que está a mais nessa pessoa, nessa criança, nesse menino, que fez com que o somatório total de cromossomos desse 47. Então essa criança aqui tem uma trissomia do cromossomo 18, a chamada síndrome de Edwards. E como é que seria então se fosse síndrome de Down, uma menina? Como é que seria? 47, XX, e no final seria mais 21. Beleza? Como é que seria então uma síndrome de Klinefelter? Seria 47, X, Y, X. Aí não precisa botar o mais X no final, só você botar X, Y, X. Beleza? Como é que seria então uma trissomia do cromossomo 13? Síndrome de Patal, no menino. 47, ok? XY mais 13.
Como é que seria uma síndrome de Turner? 45, porque aí é uma deleção cromossomial, X0. O que é esse zero? Não é porque tem um cromossomo zero, é para representar que está faltando o cromossomo X. Beleza? Bom, a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como estrutural, numérica, é numérica ou é estrutural? O cariótipo é padrão ouro para ver o quê? Alteração numérica. Deleção até pode dar para ver se for uma coisa grosseira, mas não é o exame padrão ouro. Então a alteração é numérica. Pô, mas agora vem esse voodoo aí, cara. Que negócio é esse? Euploidia, poliploidia, aneuploidia. Então olha só, a gente ficou entre B, C e E. Não é isso? Presta atenção. O termo euploide. Eu quer dizer verdadeiro. Ploidia quer dizer o conjunto cromossômico que a célula tem. Então, por exemplo, uma célula humana euploide, ou seja, uma célula humana que tem o conjunto cromossômico verdadeiro, real, ela tem 46 cromossomos. Então, as células que ele falou aqui em cima, ó, essas daqui, ó, elas são euploides. Por quê? Porque elas têm 46 cromossomos. Então, elas são diploides, que é 2N, euploides, 46. Pergunta para vocês, qual é o valor euploide, tá? Qual é o valor euploide, ou seja, real, correto, de um gameta humano? 23 cromossomos. Então, um gameta com 23 cromossomos é um gameta euploide. Ele é haploide porque ele é N, lembra disso? E é euploide porque ele tem 23 cromossomos, é um valor verdadeiro. Agora, quando um gameta vem com 24 cromossomos, ou 23, ou quando uma célula vem com 47 cromossomos ou 45, o valor é verdadeiro? O valor é euploide? Não. Se não é verdadeiro, ele vai ser a negação. E como é que você sempre faz quando uma palavra quer negar alguma coisa? Você bota o A na frente. Então, uma síndrome cromossomial numérica, qualquer que seja ela, adição de cromossomo ou deleção, é classificada como mutação aneuploide. Então, a resposta é a letra E. Tá? Alteração numérica, tipo aneuploidia. E esse lance aqui, poliploide, é quando você tem uma mutação por uma adição, ou a mais ou a menos, na verdade vai ser sempre a mais, tá? Quando você tem uma mutação por uma adição de um conjunto total de cromossomos. Então, por exemplo, né, o nosso valor de cromossomos N é 23. Então, se nascesse um zigoto 3N, ele seria 23 mais 23 mais 23. Ah, Bruno, isso acontece na nossa espécie? Até pode acontecer, mas o embrião não desenvolve. Então, não chega nem o zigoto não chega nem a embrião. Então, mutações poliploides, zigoto que vem 3N, 4N, nem desenvolve, não vira blastocisto, não rola nada. Ele é inviável, tá? Mas não é o caso aqui. O caso aqui não é uma adição de mais um N ou mais 2N. É uma adição de um cromossomo só a mais. Então, aqui é a aneuploidia. É uma questão aqui difícil. É uma questão difícil porque a pessoa tinha que ter esses conceitos aqui bem sólidos de genética, tá? Essa matéria aqui, qual é? É genética, está no bloco da genética, mas é numa parte específica de anomalia cromossomial, beleza? Show de bola. Questão bacana, tá difícil. Vamos lá, questão 7.4. Esse negócio não se envolve. Faz teu lanche aí, faz teu lanche, toma um café. Tô aqui só na água. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se do seu guia, deu ruim. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água, deu ruim, debaixo do sol. Os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Claro, estão se hidratando, óbvio, né? Consequentemente, o sistema excretor desse indivíduo já está na cara com a matéria. Fisiologia, né? Sistema excretor. Teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Então, olha só, o sistema excretor desses camaradas aqui vai trabalhar mais. Olha lá, teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais, vai trabalhar mais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes
Cara, questão fácil, questão fácil. Os caras estão no sol, sem beber água, tá? Ih, parou aqui, ó. Acabei de renderizar a primeira parte do vídeo das questões. Beleza, mas enquanto renderizou, tô gravando aqui outra metade. Os caras estão no sol, sem beber água, desidratando. Bom, o que você tem que pensar? Seguinte, essas pessoas vão urinar mais ou menos, gente. Tá no sol, sem beber água, desidratando. Então não bebe água e ainda perde. Elas vão urinar mais ou menos. Tá na cara, vão urinar menos, né? Vão urinar menos por quê? Primeiro porque estão perdendo água, certo? E segundo porque o nosso rim, ele vai tentar reter o máximo possível de água, né? Então a reabsorção de água vai ser intensa no rim. Ou seja, se você puxar um pouquinho para endócrino, qual vai ser o hormônio que vai estar atuando aqui pesado? O hormônio antidiurético, o ADH, né? Também chamado vasopressina, um hormônio que é feito no hipotálamo, armazenado na neurohipófise e secretado por ela. Onde esse hormônio vai atuar nos néfrons, especificamente no tubo coletor, aumentando a reabsorção de água. Mas você não precisa falar isso aqui, né? Nem tem as opções. Qual é a ideia? Estão no sol, desidratando sem beber água. Vão urinar menos. Vão urinar menos por quê? Porque estão retendo o máximo de água possível. Então a reabsorção de água é máxima. É só procurar isso agora nas alternativas. Acabou. Letra A. Aumento da filtração glomerular. What the fuck is that? Ó, filtração glomerular, como o nome diz, é um processo que acontece no glomérulo renal. O que é isso? Filtração glomerular é quando o sangue passa do glomérulo e cai no néfron, numa região inicial do néfron que se chama cápsula de Bowman. Na verdade, nesses caras, a filtração glomerular vai estar acontecendo uma quantidade menor. Por quê? A formação de urina ela é proporcional a quanto você filtra no glomérulo. Então esses caras, como estão desidratando, o rim desses caras vai tentar filtrar o mínimo possível do sangue, para não perder o volume de sangue e também não perder água. Então a filtração glomerular, ou seja, o plasma que passa do glomérulo renal para a cápsula de Bowman, no néfron, vai estar acontecendo menos e, consequentemente, vai estar formando menos urina. E essa pouca urina que vai estar formando, a água vai ser intensamente reabsorvida. Então a A está errada. B, absurda. Tá de sacanagem com a nossa face. Produzir maior volume de urina? Não, menor. Produzir urina com menos ureia? Não. Com mais ureia em termos de concentração, né? Porque tem menos água. Produzir urina com maior concentração de sais. É a resposta. Reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Não, isso aqui está sempre alto. Caraca, Bruno, mas cadê a opção da água que você falou? Tá aqui na D. Só que de forma indireta. Olha só, se o cara produz uma urina com maior concentração de sais solutos, é porque tem menos água. Ou seja, o rim desses caras está reabsorvendo água pra caramba. A urina que sai mais concentrada, né? Com maior concentração de sais, como ele fala aqui. Letra D. Uma questão de fisiologia excretória fácil. Isso aqui já é fácil, tá? Show. Bora para a próxima. Chama que vem, que o bagulho aqui é tenso. Vamos de laranja. Passou um Kikito aqui, vida louca. Espero que não seja o Aedes aegypti, como a gente viu aqui nas questões. O nitrogênio é essencial para a vida. E o maior reservatório global desse elemento na forma de N2 é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que são as bactérias, né? Cianobactéria e uma outra chamada Rhizobium, que é um gênero bacteriano, tá? Então pensou em bactéria que fixa nitrogênio, que fixa, tem que lembrar em cianobactéria e Rhizobium. Ah, mas cianobactéria não faz fotossíntese? Faz também, para tu ver como é que ela é sinistra. Faz fotossíntese, também fixa, beleza? O que é fixação? É pegar o N2 da atmosfera e transformar em amônia, tá?
Essa reação você aprende em ecologia na matéria chamada ciclos biogeoquímicos, especificamente ciclo de quem? Do nitrogênio. Tá, mas aqui ele fala de bactéria, né? As bactérias conseguem fazer isso. Agora os animais. O animal, como é que nós obtemos nosso nitrogênio? A gente não assimila o N2 gasoso. Você respira, ele entra e vai embora. Ele é inerte no nosso corpo. Ele entra, vai para a circulação, mas sai também. Você não consegue incorporar o nitrogênio gasoso dessa forma. Bom, a gente só consegue incorporar o nitrogênio do que a gente come. Ou seja, o nitrogênio orgânico, na forma de proteína, na forma de vitamina, na forma de ácido nucleico. Então, as principais fontes de nitrogênio, pessoal, são alimentares para os animais. Fonte proteica, tá? Muito bem, só para lembrar que proteína é formada por aminoácidos, né? E aminoácido tem função amina. E na função amina a gente tem aí um nitrogênio com uma ligação covalente simples ligada a um carbono também com ligação simples e mais 2 hidrogênios ligados a esse nitrogênio. Beleza, motherfucker, isso aí é química, whatever. Tá lá. Animais garantem a necessidade metabólica desse elemento de nitrogênio como? Pela absorção do gás nitrogênio? Não, o animal não consegue assimilar esse gás, ele é inerte no nosso corpo. Pela ingestão de moléculas de carboidrato vegetal. Carboidrato vegetal, vulgo celulose ou amido, não tem nitrogênio. Não tem. E também celulose nós não conseguimos assimilar, a gente não digere celulose. Mas mesmo que seja o amido, que a gente consegue digerir e assimilar, não tem nitrogênio, tá bom? Então não dá. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Cara, nossa água não tem nitrito, beleza? Não tem. E na verdade o nitrito que está no ambiente, ele vai ser absorvido, ele vai ser convertido a nitrato, e aí sim o nitrato vai ser absorvido por plantas, tá? Transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Essa aqui é a resposta, cara. Repara o seguinte, a resposta está com uma linguagem um pouco mais formal para dizer uma coisa muito simples. É para dizer o quê? Por meio do que você come. Cara, olha só. Transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas, vulgo cadeia alimentar. Como é que funciona isso? A gente não falou aqui que para a gente obter nitrogênio tem que ser por meio de proteína? Beleza. Então digamos que a pessoa vá lá e coma uma carne, tá? Sei lá, uma carne de boi, ok? A carne do boi é rica em proteína, tudo bem? Aí a segunda pergunta é, como é que o boi obteve o nitrogênio para fazer a sua proteína? O que o boi come? Capim, né? Então o boi obteve o seu nitrogênio comendo o capim. E como que o capim obteve o nitrogênio dele? Como? Do solo, da forma de amônia ou nitrato. Mas quem botou no solo o nitrogênio na forma de amônia ou nitrato? As bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Quem bota a forma de nitrato são as bactérias nitrosomona e nitrobacter, beleza? E quem coloca na forma de amônia são as bactérias fixadoras. Então para chegar até nós o nitrogênio, é importante ter no solo as bactérias do ciclo do nitrogênio e depois as plantas absorverem esse elemento, produzirem as suas proteínas para passar pela cadeia alimentar para o animal e assim chegar até nós por meio de quê? Da alimentação, da cadeia alimentar. Qual é a definição de cadeia alimentar? Transferência de matéria e energia entre os seres vivos. Então é assim que nós obtemos o nosso nitrogênio. Olha lá, transferência da matéria orgânica nitrogenada pelas cadeias tróficas, de produtor para consumidor primário, para secundário, para terciário, enfim, passando pelos animais. É isso, resposta letra D. Essa questão aqui é média, tá? E ecologia nível médio, porque tem esses termos aí um pouco mais sinistros, tá? Cai muito isso, né? Esse ciclo aí. Vamos lá, questão 79. Trocando de cor aqui. Eu gosto dessa aqui, ó. Essa aqui é maneira. Algumas raças de cães domésticos, raça
não é espécie, hein? Todos os cães domésticos, a raça é a espécie é canes familiares. Mas tem várias raças, né? Rottweiler, Doberman, Poodle, Poodle Toy, sei lá o que, Toy, Shih Tzu, Maltês, que é o meu, né? Mad Dog, vocês já viram aqui. Só que raça não é espécie diferente. Na verdade, a raça é um processo chamado seleção artificial, na qual o humano manipula os cruzamentos para conseguir formar cães com fenótipos que ele goste. Por exemplo, eu quero gerar um cão pequenininho para que as pessoas possam terem apartamento. Foi assim que surgiu o Poodle Toy e as raças menores. Porque o Poodle original, não sei se você já viu, é um cachorro que tem um porte considerável. Então o pessoal começou a reclamar, tem apartamento, mas não quero ver um cachorro grande. Então geraram aí o Poodle Toy, ou seja, pegaram os poodles que tinham sempre tamanho menor e ficaram cruzando entre si durante várias gerações. Até que depois de várias gerações cruzando sempre os poodles menores, a raça passou a vir sempre com um tamanho padrão. Então raça, gente, é um processo chamado seleção artificial, manipulada pelo homem, aonde a manipulação dos cruzamentos determina um conjunto fenotípico específico que você quer criar. Quer ver outro exemplo? Um pouco mais cruel, tá? Tem uma raça, não sei qual é a raça agora não, quem souber me ajuda. Tem um cão que não late, porque ele tem problema na corda vocal. Cara, e as pessoas, olha só como é que as pessoas são, né, mano? Caraca, o cão não late, eu vou criar uma raça de um cão que não late pra não encher o saco. O cão não late, faz parte do cão latir, cara, mas o cara viu isso uma oportunidade de vender, né, uma raça que não vai latir e teoricamente não vai encher o saco do dono. O que eles fizeram? Pegaram esse cão que não latia, cruzaram com, não lembro se era macho ou fêmea, tá? Mas cruzaram com um dos pais e desse cruzamento, o filhote que saiu sem latir também, eles depois pegaram esse filhote e cruzaram com o irmão. E ficaram repetindo isso várias gerações, cara, até que todos os filhotes vinham sem latir. A partir daí criou-se essa raça do cão que não late e começaram a vender. Aí o cão que não late, não vai ter teu saco no apartamento, na tua casa, enfim. É isso. Ou seja, seleção artificial, manipulação pelo homem, beleza? Mas não são espécies diferentes. Se você pegar um maltês e cruzar com um shih tzu, vai nascer algum cão? Vai. Pegar um pastor alemão, cruzar com, sei lá, um Rottweiler, vai nascer um cão? Vai. O chamado vira-lata. O que é o vira-lata? O vira-lata é o híbrido, gente. É o híbrido. É o heterozigoto. É a mistura das raças. Tá? Por isso que ele é mais resistente. Porque ele tem tantas características diferentes que ele consegue viver mais tempo, não tem outra doença. Tá bom? Bom, beleza. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si, não conseguem cruzar, devido a grandes diferenças em seus tamanhos corporais. Então, assim, embora a espécie seja a mesma, existe um isolamento anatômico. Ou seja, você consegue cruzar um pincher com aquele dog alemão? Possível. Dog alemão é um cavalo, pincher é um rato, quase. Não dá. Ou seja, mas a espécie é a mesma, Bruno. Mas não dá, gente, porque coisa não encaixa, né? Coisa não encaixa. Você ligou? Não dá. Tudo bem. Mas e se eu pegasse, olha só, hein? E se eu pegasse o gameta de um e fecundasse, né, com o do outro através de uma inseminação artificial? Aí daria. É uma fecundação por inseminação artificial, daria, beleza? Aí tinha que arrumar uma outra fêmea para poder servir como barra de aluguel. Mas aí daria. Imagina como é que seria esse vira-lata, hein? De um pincher com dog alemão. Tenso, né? Vamos lá. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, né? Como a gente falou aqui. Por mais que você tenha raças muito diferentes de cães, você não forma espécies novas, tá? São apenas raças. Por quê? Porque mesmo tendo raça muito diferente, ainda existe um fluxo gênico, né, entre raças de cães que têm um porte semelhante. Para você conseguir pegar um grupo de seres e especiar, separar em espécies diferentes, você tem que impedir que eles cruzem entre si, tem que isolar, bloquear o fluxo gênico entre eles.
Aqui o cara pegou os extremos, né? Pinscher e o Dogo Alemão. Mas, pô, o Pinscher, ele consegue cruzar, por exemplo, com um Poodle. O Poodle consegue cruzar, por exemplo, com, sei lá, um Husky. O Husky consegue cruzar com o Rottweiler. O Rottweiler consegue cruzar com o Dogo Alemão. Ou seja, você tem um fluxo gênico ali. Entenderam? Por mais que não seja direto entre o Dogo Alemão e o Pinscher, mas existe um fluxo que vai passando por outras raças. Então não está isolado. Certo? Foi maneiro esse conceito, né? Essa especiação não ocorre devido à manutenção do fluxo gênico. Tem isso aí? Olha lá. Manutenção do fluxo gênico entre as raças. Letra E. Questão de especiação, né? De evolução, especiação. Questão difícil. Boa questão. Gostei dela. Eu adoro cão, né? Amo cão. Se eu pudesse, teria aqui, sei lá, uns 10. Todos latindo. Todo mundo latindo. Vida louca. Let's bora! Questão 83. Estamos acabando. Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres em embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Motherfucker, whatever is that? Ele vai explicar. Espero. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Então, são células diferentes ou DNA diferente de um outro indivíduo presente em uma pessoa. Não é dela. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. Como pode? A análise do histórico médico revelou uma correlação curiosa. Apenas mulheres que antes tiveram filhos homens apresentavam microquimerismo masculino, ou seja, deveria ter alguma comunicação ali entre mãe e feto. Deveria não, né? Tem, né? A placenta, né? E depois tem uma microtransfusão na hora do parto. Sempre tem célula passando de um para outro, isso é inevitável, tá? Então, assim, mulheres que tiveram filhos realizaram trocas de DNA de células entre si, mãe e feto, no caso aqui que era filho homem, e levou, no caso da mãe, a esse processo que é o microquimerismo, ou seja, tinha célula do filho presente ali, perdida nos tecidos da mãe, beleza? Mas deveria ser pouca coisa, isso não ia influenciar em praticamente nada, tá, pessoal? Não ia mudar, o fenótipo da mulher, ela vai começar a produzir testosterona, não vai mudar nada, tá? Seria, por exemplo, 0,5% no resto do corpo, tá bom? Então não muda nada. O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao nosso desenvolvimento, é o de quê? Bom, qual é o princípio que tem relação com o nosso desenvolvimento? Todas as nossas células vêm de uma célula única, que é o zigoto. Se as nossas células todas vêm do zigoto, o nosso DNA em todos os tecidos é o mesmo. Então, o que ele fala aqui, esse processo do microquimerismo, ele vai contra, né, esse dogma da biologia, que é correto, né? É correto. As nossas células vêm de uma célula só, que é o zigoto. Então, todas elas têm o mesmo DNA. Só que nesses casos aqui específicos, né, numa mãe que eventualmente teve um filho homem, isso pode acontecer. Algumas células do bebê, né, podem se alojar em tecidos maternos, pequena porção, não vai mudar nada no corpo da mãe, não vai alterar a fisiologia da mãe, nada, mas vai levar a uma mistura, né, genética, que ele chamou aqui de micro, porque é pequeno, né, a proporção é mínima, quimerismo. Quimera é uma mistura, tá, entre espécies diferentes. Então isso vai contra que conceito? De que as nossas células corporais todas têm o mesmo DNA e vem do zigoto. Então, ó, qual é a resposta? Qual é a resposta? As nossas células corporais provêm de um único zigoto, né? Então o microquimerismo vai contra esse conceito aqui da letra E. Questão difícil, hein? Questão difícil, né? Essa questão aqui é de quê, cara? Porra, sei lá de que ela é. Ela mistura um pouco de embriologia, né? É interpretação, cara. Entender o que ele está falando e correlacionar ali com a embriologia. Mas tem várias coisas, né? Tem um pouco de genética aqui, enfim, não tem uma matéria única. Mas é uma questão difícil aqui, tá, pessoal?
Sacanagem, né? No final da prova o cara vem com uma dessa. Mas enfim, let's bora. Vamos lá, questão 87. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas. Gente, macete, questão que aparece isso, questão de síntese proteica na célula, síntese e endereçamento, questão de síntese proteica que fala, a célula vai criar a proteína e vai endereçar, ou a célula vai criar a proteína e vai secretar, é uma questão de citologia que te cobra o caminho que a proteína faz na célula, tá? Ou a questão vai te cobrar as organelas que mais trabalham. E a resposta sempre vai ter envolvimento de quem? Retículo rugoso, complexo de Golgi e vesículas secretoras. Sempre. Ah, mas Bruno, não. Ah, mas não. Sempre. Sempre. Então, ó, célula que faz síntese proteica para secreção. Ou a questão pergunta quais são as organelas mais envolvidas. E a resposta vai ser retículo rugoso, tá? Ou retículo granuloso, mesma coisa, complexo de Golgi e vesícula de secreção. Ou a questão vai perguntar qual é o caminho que a proteína faz. Aí tem que lembrar o quê? Quando uma célula faz síntese proteica para exportar, por exemplo, insulina, né, que é um hormônio que vai ser feito e vai ser lançado para fora da célula, vai ser secretado, porque é fora da célula que ele age. Qual é o caminho que a insulina faz desde a produção até a sua secreção? Primeiro, quem é que faz proteína para secretar? Retículo rugoso. Então começa no rugoso. Depois, toda vez que o retículo rugoso faz uma proteína, ela tem que passar no complexo de Golgi, porque é lá que ela vai sofrer o seu amadurecimento final. O refinamento da forma tridimensional, e pode ser que ela ganhe carboidratos a mais ou não. Então, fez no rugoso, passa no complexo de Golgi, depois o Golgi vai formar vesículas, né, vai empacotar, né, formar vesículas que vão secretar essa proteína, as chamadas vesículas de secreção. Então, qual o caminho? Retículo rugoso, complexo de Golgi, vesícula de secreção. Sempre, sempre isso. Olha lá. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo e caracterização de células secretoras. Após ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal de produção de proteína e sua localização em uma célula secretora? Ou seja, como é que é a evolução do tempo da proteína? Onde é que ela aparece enquanto ela é feita e depois secretada? É só você procurar na resposta. Primeiro retículo rugoso, depois complexo de Golgi e depois vesícula secretora. Tá? Bom, nesse caso aqui, ele fala que, na questão aqui a gente pulou, né? Ele marca aminoácidos com radiação para acompanhar onde que a radiação vai estar andando dentro da célula. Pô, mas por que marcar aminoácido com radiação? Porque para fazer proteína tem que usar aminoácido. Então, se você marcar aminoácidos radioativos, onde você tiver aquele acúmulo de radiação, você vai estar vendo onde que a proteína vai estar e vai conseguir verificar qual é a sua trajetória, beleza? Então, aqui, ó, no eixo Y, porcentagem de quê? Radioatividade. No eixo X, nós temos aqui os compartimentos celulares. Então, olha aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso é o branco, complexo golgiense é o cinza e vesícula secretora é o preto. Então tem que procurar um gráfico que o branco começa alto e depois de 10 minutos fica alto no cinza, que é complexo de Golgi, e no final vesícula de secreção. E você vê isso aonde? Primeiro no branco, retículo rugoso, depois no cinza, complexo golgiense, e no final vesícula secretora. Letra C, resposta, tá? Eu só não coloquei os outros porque não ia ter espaço para fazer a questão aqui para vocês, ok? Uma questão de histologia clássica, fácil, tem que saber. Isso cai em qualquer prova sempre, tem que saber, beleza? Show de bolinha, bora para a última. Bora para a última aqui, questão 90. Fechamos, hein, galera? Porra, até que enfim. Aí, o negócio é tenso. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corante no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático.
Considerando esse escurecimento nas águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o... Cara, questão Discovery Kids, na moral. O escurecimento das águas pelo despejo de corante vai levar a que problema? Gente, a inibição da fotossíntese, é óbvio. Vai escurecer, vai reduzir a incidência e a penetração da luz na camada de água, na coluna d'água. Com isso, você reduz a taxa fotossintética do fitoplâncton, que vai piorar a situação, porque eles vão tender a subir e se acumular na parte superficial. E aí vai particular mais ainda aquela região superficial e vai gerar um bloqueio ainda maior. E depois o ambiente vai levar, né, a uma anaerobiose, morte de peixe, pode ser que aconteça. Mas ele quer saber inicialmente. Inicialmente, qual é o problema? Bloqueio da luz solar e inibição da fotossíntese. Gabarito aqui só para a gente marcar, né? Só para a gente marcar letra C. Certo? Bom, pessoal, então aí questão de fotossíntese, ecologia, né? Ecologia, impacto ambiental, tranquila. Questão fácil. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, tá? Esse vídeo dá muito trabalho, então chega de voadora no like, dá trabalho para gravar, para editar, para renderizar, para dar upload, ou seja, trabalho pra caramba. Se você gosta do QSM, se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau, agora sim. É a bancada que os médicos ficam. Passa o gangrena na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.